Olá, como vão? Espero que bem. Hoje vamos abordar um tema interessante, a imaginação. A imaginação é uma das capacidades mais antigas da experiência humana. Antes das cidades, houve imaginação. Antes das pontes, houve imaginação. Antes das grandes descobertas, houve imaginação. Muito antes de qualquer transformação se tornar visível, alguém precisou enxergá-la primeiro dentro de si. E talvez seja justamente por isso que a imaginação continue sendo uma das capacidades menos compreendidas da mente humana. Vivemos em uma época que valoriza aquilo que pode ser medido, aquilo que pode ser calculado, aquilo que pode ser repetido. Aprendemos a confiar naquilo que é visível e comprovável. Mas existe uma pergunta silenciosa que atravessa a história da humanidade. De onde surgem as possibilidades? De onde surgem os caminhos que ainda não existem? De onde surgem as ideias capazes de transformar uma vida inteira? Talvez a imaginação seja mais do que uma simples atividade mental. Talvez ela seja uma ponte. Uma ponte entre aquilo que somos e aquilo que ainda podemos nos tornar. Quando ouvimos a palavra imaginação, muitas vezes pensamos em fantasia. Pensamos em histórias. Pensamos em algo distante da realidade. Mas observe sua própria vida por alguns instantes. Toda decisão importante que você já tomou passou pela imaginação. Todo sonho que você perseguiu passou pela imaginação. Toda mudança que aconteceu em sua trajetória surgiu primeiro como uma imagem invisível dentro da sua consciência. Mesmo agora, enquanto escuta estas palavras, sua imaginação continua trabalhando silenciosamente. Talvez a imaginação não seja uma fuga da realidade. Talvez ela seja uma das formas mais profundas de entrar em contato com ela. A perspectiva da esquizoanálise nos convida a olhar para a experiência humana de uma maneira diferente. Ela nos convida a questionar aquilo que parece óbvio. Será que compreendemos realmente a natureza da imaginação? Ou será que estamos observando apenas uma pequena parte dela? Durante muito tempo, a cultura moderna desenvolveu ferramentas extraordinárias para compreender mecanismos e comportamentos. Isso trouxe avanços importantes para a humanidade. Mas existe uma diferença entre compreender o funcionamento de algo e compreender seu significado. Uma chama pode ser analisada, mas nenhuma descrição substitui a experiência de sentir seu calor. Da mesma forma, talvez a imaginação seja maior do que qualquer definição que tentemos construir. Talvez ela seja um território. E todo território precisa ser explorado. Existe algo curioso sobre os territórios desconhecidos. Eles despertam medo em algumas pessoas, mas despertam transformação naqueles que escolhem atravessá-los. A imaginação é um desses territórios. Ela habita uma fronteira singular. Uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Entre aquilo que já existe e aquilo que ainda está nascendo. Entre aquilo que percebemos e aquilo que ainda não aprendemos a perceber. Talvez seja por isso que ela tenha desempenhado um papel tão importante ao longo da história humana. As maiores mudanças não começaram no mundo exterior. Começaram no mundo interior. Primeiro surgiram como visões. Depois como perguntas. Depois como possibilidades. E somente então se tornaram realidade. Talvez a imaginação seja o primeiro solo onde toda transformação acontece. Mas existe outro aspecto importante. A imaginação não é apenas uma ferramenta de criação. Ela também é uma ferramenta de interpretação. Cada ser humano vive dentro de uma narrativa. E grande parte dessa interpretação acontece através da imaginação. É ela que dá forma aos significados que atribuímos à vida. É ela que constrói os cenários internos através dos quais enxergamos o mundo. Por isso a imaginação pode ser uma força extraordinária. Mas também pode ser uma força difícil de compreender. Nem sempre aquilo que imaginamos nos conduz para a clareza. Nem sempre aquilo que imaginamos nos conduz para a construção. Talvez uma das perguntas mais importantes não seja se devemos utilizar a imaginação. Porque todos nós já a utilizamos. A verdadeira pergunta talvez seja: como nos relacionamos com ela? Mas raramente aprendemos a desenvolver uma relação consciente com a imaginação.
E talvez isso explique por que tantas pessoas subestimam seu poder. A imaginação não é apenas um recurso da infância. Ela continua presente durante toda a vida. A esquizoanálise nos oferece uma provocação interessante nesse contexto. Em vez de observar apenas limitações, ela nos convida a observar possibilidades. Em vez de perguntar apenas o que está funcionando ou não funcionando, ela também pergunta quais forças estão se manifestando através da experiência humana. Essa mudança de perspectiva possui consequências profundas. Talvez existam capacidades dentro da consciência humana que ainda compreendemos apenas parcialmente. E talvez a imaginação seja uma das chaves para atravessar essas portas. Não porque ela nos ofereça respostas prontas, mas porque ela nos permite enxergar possibilidades onde antes existiam apenas limites. Existe uma razão pela qual tantas tradições antigas valorizavam símbolos, histórias e jornadas. Elas compreendiam algo que continua verdadeiro até hoje. O ser humano não vive apenas de informações. O ser humano vive de significado. E significado é algo que nasce do encontro entre percepção, consciência e imaginação. Talvez seja por isso que algumas ideias provoquem uma sensação difícil de explicar. Como se algo dentro de nós reconhecesse um caminho que ainda não consegue compreender completamente. Talvez esse despertar não seja uma resposta. Talvez seja apenas o início de uma jornada. Porque talvez a imaginação não exista para nos afastar da realidade. Talvez ela exista para ampliar nossa capacidade de encontrá-la. E talvez algumas das portas mais importantes da existência não sejam abertas pela força. Talvez elas sejam abertas pela capacidade de imaginar. Pela capacidade de perceber. Pela capacidade de contemplar. Porque toda grande descoberta começa da mesma maneira. Primeiro como uma possibilidade. Depois como uma visão. Depois como uma travessia. E talvez a imaginação seja exatamente isso. A primeira travessia. Se esta reflexão despertou algo em você, compartilhe este episódio com pessoas que também se interessam por consciência, imaginação, filosofia e desenvolvimento humano. Porque algumas jornadas começam com uma pergunta. Mas outras começam quando uma ideia encontra a pessoa certa. A saga continua.